Função do segundo grau é um conteúdo que mais do que cai, despenca em todos os vestibulares e principalmente no Enem. E é por isso que hoje eu quero te mostrar o que é uma função de segundo grau e como desenhar o gráfico de uma função de segundo grau. Não sai daí não, hein? Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de matemática. E na aula de hoje, como prometido, eu vou mostrar para você o que é uma função de segundo grau. Pessoal, isso aqui é extremamente importante para todo tipo de vestibular que você vai fazer. Então se você não sabe o que é a função de segundo grau, presta bastante atenção porque esse conteúdo vai cair com certeza em alguma das provas que você vai fazer, tá beleza? Olha só. A função do segundo grau, galera, também chamada de função polinomial do segundo grau, é aquela função cuja lei de formação é a seguinte: a vezes x ao quadrado mais bx mais c, onde o x é a minha variável, tá beleza? É o meu valorzinho ali que vai variar sempre dentro dos reais, é bem importante ressaltar isso, né? Que a gente está lidando aqui com valores reais, tá beleza? E essa função aqui, ó, ela é definida como f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, mas é importante que o a seja diferente de zero. Aí você dá uma olhada nisso e pensa, caraca, eu sei quem é x. Beleza, x é mole para você. Mas quem são a, b e c? A, b e c são chamados de coeficiente da minha função de segundo grau. Então esses coeficientes, eles representam algumas coisas na minha função de segundo grau e a gente vai ver mais à frente como desenhar uma função de segundo grau. Saber quem são esses caras e como eles funcionam vai ser bem importante, tá beleza? O a, galera, é aquele a que a gente já conhece lá da equação do segundo grau e a gente também já viu um pouco disso aqui lá em função do primeiro grau. Se você não viu a aula sobre função do primeiro grau, eu vou deixar aqui em cima para você clicar nela, tá beleza? Olha só, o a, ele é chamado de coeficiente angular da minha função polinomial de segundo grau. Então, coeficiente angular, beleza? O b não tem um nome especial para ele e o c é o meu termo independente, tá beleza? É o cara que está sozinho, que não multiplica no x, tá? Aqui eu consigo perceber, galera, que o a tem que ser diferente de zero por causa de um motivo. Essa função é chamada de função de segundo grau porque o maior expoente das variáveis dessa função é o expoente 2. Olha aqui no x, né? O x está sendo elevado a 2. Tem algum expoente maior do que 2 em alguma variável aqui? Não tem, né? O maior expoente é 2, portanto é uma função do segundo grau. É bem importante que vendo essa aula você já saiba o que é uma função, tá? Se você não sabe o que é uma função, também vou deixar o link de um vídeo aqui falando sobre funções e definição de funções para você assistir. Massa? Então show! f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, essa é a lei de formação, ou seja, essa é a cara de toda função do segundo grau. Galera, toda função de segundo grau vai ter um formato, tá? O gráfico de toda função de segundo grau vai poder ser representado por meio de uma parábola, né? A gente sabe que é uma parábola. Parábola é essa curva que pode ter concavidade tanto para cima, né? Como eu desenhei aqui, uma carinha feliz, ou pode ter a concavidade para baixo. Tudo isso vai depender de um dos coeficientes, mas a gente chega lá. Primeiro eu quero que você entenda, eu quero que você saiba que toda função de segundo grau é uma parábola e existem alguns pontos muito importantes nessa parábola que a gente vai ver. De antemão, eu quero que você se lembre de dois pontos muito importantes. O primeiro ponto, na verdade, os primeiros dois pontos, né, fazem parte do conjunto das raízes dessa função, né? Olha só, eu consigo perceber que essa parábola, ela corta o eixo x em dois pontos distintos. Ela corta aqui, ó, no ponto que eu chamei de x1 e num outro ponto que eu chamei de x2, tá? Esses pontos x1 e x2, que são os pontos onde a parábola corta o eixo x, são chamados de raízes da minha função de segundo grau, tá? Essas raízes da função de segundo grau, a gente já viu melhor lá naquela nossa aula sobre equações e inequações do primeiro e do segundo grau. De novo, se você não viu essa aula, eu vou deixar aqui para você também, tá? E um outro ponto importante é o ponto onde essa parábola corta o eixo y, tá? O ponto, galera, onde essa parábola corta o eixo y vai ser sempre o ponto correspondente ao termo independente. Ou seja, imagine que esse ponto C aqui embaixo seja, sei lá, menos 1. Quer dizer que na minha lei de formação, o Czinho aqui é menos 1, tá? Então é importante que você se lembre que essa parábola vai sempre cortar o eixo y, sempre cortar o eixo y,
no ponto C, que era o meu termo independente. Então o que a gente fez aqui, galera? Na parábola, que representa uma função de segundo grau, a gente definiu os dois pontos de cortes. Ponto de corte em x, ponto de cortes em y. X a gente chama de raízes e y é o meu pontozinho C. Sempre, tá bacana? Vamos falar um pouquinho mais sobre raízes? A gente já viu nas nossas aulas anteriores o que é uma raiz de uma equação de segundo grau. E não é muito diferente para uma função, tá? Numa equação de segundo grau, eu teria essa lei de formação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí eu resolveria essa equação descobrindo as raízes dela, né? Os valores possíveis de x, que substituídos nessa equação, dariam zero. Massa! Qual que é a grande diferença entre uma equação e uma função? É que lá na equação, os x representavam incógnitas, tá beleza? Então, x eram incógnitas, eram valores fixos, mas que eu não sabia quem eram. Aqui o x, numa função, representa uma variável. Uma variável é um valor que vai variando. Então, o x, ora, é 1, outra hora 2, 3, 4, 5, 6, sempre definido ali no conjunto dos reais. Massa? Então, olha só, os zeros da minha função, né, que são chamados de raízes, são chamados de zeros da função porque é importante que eu use aquela formuleta, que é a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que eu uso para descobrir as raízes, se lembra dela? Delta, b ao quadrado menos 4 vezes ABC, que é o meu discriminante, e x menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Lembrando, nas nossas aulas anteriores a gente já viu essa equação de Bhaskara. A gente só pode aplicar ela quando eu pego a minha função f de x e igualo essa função a zero, tá? Por isso que essas raízes são chamadas de zeros da minha função, porque eu pego a função igual a zero e descubro os valores de x, tá? Que aqui na minha parábola, né, são os pontos onde essa parábola corta o eixo x. Massa? Então, galera, a gente não vai se aprofundar aqui porque já vimos isso em aulas anteriores. Mas recapitulando, poxa, uma função não tem incógnitas, tem variáveis. Numa função de segundo grau, o maior expoente das variáveis é o 2. O a tem que ser diferente de zero, né? Porque se você tiver 0 vezes x ao quadrado, você vai eliminar esse x ao quadrado. E aí você não vai ter mais uma variável com expoente 2. E aí não seria uma função de segundo grau. Essa é a lei de formação dela, e toda parábola, toda equação de segundo grau, né, pode ser representada por uma parábola, tá bacana? Com pontos de corte em x, raízes, e pontos de corte em y, que é o meu pontozinho C. Massa, né? Para descobrir as raízes, galera, x1 e x2, eu uso Bhaskara. Massa? Só que além disso, eu quero te mostrar um bizu, que é o seguinte: para descobrir as raízes de uma função de segundo grau, a gente não precisa necessariamente usar Bhaskara, tá? Usar a fórmula de Bhaskara. Existe um método prático para descobrir os valores das raízes de uma equação ou de uma função de segundo grau, tá? Sem usar Bhaskara, que é o método da soma e do produto das raízes. Como é que funciona basicamente o método da soma e produto das raízes? É o seguinte: toda equação de segundo grau, né, ou toda função nesse caso, ax ao quadrado mais bx mais c, pode ser reduzida a esse formato aqui, ó, x ao quadrado menos s, que é a soma das raízes, vezes x, mais p, que é o produto das duas raízes. Então esse é o método chamado de soma e produto, galera. Aqui eu tenho a soma das raízes e o produto das raízes. A soma das raízes, ela é dada por quem? Olha só, se eu pegar as raízes x1 e x2, as raízes dessa função de segundo grau, e somar essas meninas, elas vão dar quanto? Menos b sobre a, ou seja, menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a, que é o meu coeficiente angular, tá? Isso aqui é o produto, ou seja, se eu pegar as duas raízes da minha função de segundo grau, x1 vezes x2, né? Isso vai dar c sobre a, ou seja, o coeficiente c, que é o meu termo independente, dividido pelo meu coeficiente a, que é o meu coeficiente angular. Massa? Então isso aqui é um método prático para a gente descobrir os valores das raízes de uma função de segundo grau. Só que, olha o bizu, você só vai usar soma e produto, né? É um método prático, mas ele é bem aplicável quando as raízes são valores inteiros, né? Quando as raízes são valores inteiros, é relativamente fácil determinar quem são elas utilizando soma e produto. Agora, quando as raízes não são valores inteiros, né, quando eles são números irracionais, por exemplo, a gente não vai conseguir descobrir de uma forma muito fácil, e às vezes nem de uma forma muito trabalhosa, quem são as raízes usando soma e produto, tá? Então, do fundo do meu coração, você pode usar soma e produto, mas eu aconselho que você use aqui, ó, um método prático pela fórmula de Bhaskara. Massa?
Então, galera, vamos falar mais um pouco sobre a parábola e como ela funciona em relação aos outros coeficientes dela. Por exemplo, o coeficiente A, que é um coeficiente muito importante, tá? E vamos falar mais um pouquinho também sobre como esse camarada delta, que é o discriminante, vai influenciar no formato dessa parábola. Quadro novo, vida nova, galera. Agora falando sobre os coeficientes, né, ou coeficiente A e o determinante de uma função de segundo grau, que é o meu famoso delta. Como é que eles vão influenciar no formato da minha parábola? Vamos ver? Olha só. Vamos falar primeiro sobre o coeficiente angular, tá? Que é o meu famoso A, aquele cara que multiplica o x ao quadrado. Esse cara, ele vai determinar a posição da concavidade da parábola da função de segundo grau. A minha parábola, como eu disse para você, ela pode ter concavidade para cima, tá? Como um U, ou concavidade para baixo. Tá bacana? Isso tudo depende do sinal de A, galera. Veja bem, se o A for maior do que zero, ou seja, se o cara que multiplica o x ao quadrado for positivo, a minha parábola vai ter concavidade para cima, tá? E se o meu A for menor do que zero, ou seja, o cara que multiplica o x ao quadrado for negativo, a minha parábola vai ter concavidade para baixo. Ah, mas para que serve isso e como é que eu vou decorar esse trem? Bem, é muito importante que você saiba de antemão qual é o formato da sua parábola, pelo menos se a concavidade é para cima ou para baixo, né? Então, você já vai ter uma ideia só olhando o coeficiente A de como a sua parábola vai ser. Segundo ponto, como eu decoro isso? Olha só, galera, você concorda que essa primeira parábola aqui é uma carinha feliz, né? Por quê? Porque o A é positivo. Então a galera é positiva, beleza, carinha feliz, viu? Olha só o sorrisinho, uma parábola com concavidade para cima. Agora o A é negativo, pô, aquela galera negativa, triste, né? Ó, carinha triste, tá vendo aqui, ó? Parábola com concavidade para baixo, positivo, carinha feliz, negativo, carinha triste. Agora vamos entender como o determinante, que é o delta, né, chamado de determinante da função polinomial de segundo grau, vai influenciar no formato ou vai influenciar de alguma forma o gráfico da minha função de segundo grau, ou seja, a parábola. Primeiramente, o meu delta, ele pode ser maior do que zero, ou seja, ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero ou ele pode ser menor do que zero, ou seja, negativo, tá? Para cada um dos sinais que podem obter esse determinante aí, a minha parábola vai ter algumas peculiaridades. Primeiro, quando o meu delta for positivo, ou seja, quando ele for maior do que zero, a minha parábola vai ter duas raízes distintas. Olha aqui, x1 em um lado, x2 em outro ponto diferente. Então o determinante ele vai influenciar diretamente nas raízes. Maneiro? Enquanto o coeficiente angular influencia aqui na concavidade, o meu delta ele influencia nas raízes da minha função de segundo grau. Então, beleza. Ele é positivo, duas raízes distintas. Agora, o delta também pode ser igual a zero, né? E quando isso acontecer, eu vou perceber que a minha parábola vai tangenciar, ou seja, tocar em apenas um ponto, o meu eixo x, que é o eixo das abscissas, tá? Você concorda aqui, ó? Ele tangencia o eixo x, ou seja, ele corta o eixo x em um único ponto. Ah, isso quer dizer que ele só tem uma raiz. Não, uma função polinomial de segundo grau vai ter duas raízes. O que acontece é que os pontos onde ocorrem essas raízes coincidem, tá? Então essas duas raízes estão no mesmo ponto, ou seja, x1, que é a raiz 1, é igual a x2, que é a raiz 2. E a gente vai chamar isso de raiz dupla, tá? Duas raízes em um mesmo ponto. É muito importante que você saiba que não se trata de uma raiz só, mas duas raízes iguais. Maneiro isso, né? Agora, o delta pode ser menor do que zero, ou seja, o delta pode ser negativo. Mas aí a gente tem um problema. Se você se lembrar da fórmula de Bhaskara, você vai perceber que, para descobrir a raiz, x, eu tenho menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Foca ali na raiz quadrada de delta. Galera, existe raiz quadrada de números negativos? Não, né? Pelo menos não no conjunto dos reais. Se você tiver uma raiz quadrada de um número negativo, aí você vai estar falando de um número complexo ou um número imaginário. E como eu disse para você, a função de segundo grau ela vai ser definida onde? Nos reais, né? Então, se o seu delta for negativo, quer dizer que não há raiz real, né? A sua função de segundo grau não vai ter solução real, pelo menos para as raízes. E aí é um problema, né? Porque você vai estar lidando com o conjunto dos complexos e a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Então veja bem,
não vai existir raiz real. Então a sua parábola vai ficar voando aqui, porque não pode cortar o eixo x. Na verdade, não tem raiz real. Exatamente. Sua parábola vai ser uma parábola voadora. Tá bacana? Espero que tenha contribuído com você de alguma forma. Não sai daí não que eu vou mostrar para você um exemplozinho top sobre função de segundo grau. Maneiro? Quadro novo, vida nova, galera. Olha só, de olho nesse exemplozinho massa que eu vou passar para vocês. Tá bacana? Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, onde t é maior ou igual a zero, onde t é o tempo medido em segundo e h de t é a altura em metros da bola no instante t. Faça um esboço da parábola em um plano cartesiano e determine, após o chute, um instante em que a bola retornará ao solo. Galera, de olho no exemplo, tá? Olha só, o problema fala que um goleiro dá um tiro de meta, né? E essa bola atinge uma certa distância. Eu não quero saber qual é essa distância. Eu quero saber qual é o tempo que ela demora para voltar ao chão, partindo do instante que o goleiro chutou ela. Mas antes o problema é que a gente faça o quê? Desenhe o gráfico dessa parábola, tá? Então vamos desenhar o gráfico da parábola? A função é h de t é igual a menos 2t ao quadrado mais 8. Para desenhar essa parábola, eu preciso primeiro entender os pontos onde ela corta o eixo y, ou o ponto onde ela corta o eixo y. A gente sabe que o ponto onde uma parábola corta o eixo y é o c, que é o meu termo independente. Quanto é que vale c aqui? Pô, c, que é o cara que está sozinho, não está aqui. Se ele não está aqui é porque ele vale zero. Então c é igual a zero. Minha parábola corta o eixo y no zero. Tá? Faz sentido partindo aqui, ó, da minha origem do plano cartesiano. Tá, beleza? Outra parada interessante, o a é menos 2, não é? A é menos 2, ele é negativo. Logo, a minha parábola tem carinha triste, com cavidade para baixo. Maneiro, né? Aqui eu tenho os pontos de altura máxima da bola, né? E esse camarada aqui é uma das raízes, né? Olha só, a primeira raiz dessa minha função de segundo grau, eu consigo perceber que já é c igual a zero, porque é o ponto onde ela vai cortar o eixo y e é justamente o ponto onde corta o x. Mas eu vou mostrar para você como é que a gente descobriria isso usando Bhaskara. Primeiro, calculando delta, que é o meu determinante. B ao quadrado, B é 8, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 0. É bem importante que na hora de substituir esses valores, você coloque eles entre parênteses, tá? É uma dica minha para você. Ó, menos 4 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. 8 ao quadrado dá 64. Agora x menos b, ou seja, menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 64 sobre 2 vezes a, que é menos 2. Menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de 64 é 8, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para descobrir x1, eu uso o positivo aqui, né? Menos 8 mais 8 sobre menos 4, menos 8 mais 8, 0. Sobre menos 4, 0. x2, menos 8 sobre menos 4, menos 8, menos 16. Sobre menos 4, menos com menos dá mais, 16 dividido por 4 dá 4. Então, eu obtive aqui as duas raízes. Raízes essa, que eu já sabia quem era a primeira, tá beleza? C igual a 0. E a minha outra raiz, olha, que é o ponto onde a bola chega aqui no chão, é 4. Né? Se ela partiu do instante 0 e chegou aqui no chão de novo no instante 4, quanto tempo se passou? 4 segundos, tá? Uma dica bem interessante, toda vez que o C, que é o termo independente, for igual a 0, quer dizer que uma das minhas raízes vai ser 0, tá? Quer dizer que a minha parábola, ela vai cortar o meu plano cartesiano aqui, ó, bem na origem dele, no 0, 0. Tá bacana? Então, olha, espero que essa aula tenha te ajudado bastante, tenha sido construtiva para você. Até a nossa próxima aula.